Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha amada e preciosa. Como que você está? Como que você passou o seu dia? Espero que tudo tenha corrido bem com você, em nome de Jesus. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa oração das 3 horas da manhã. E nós estamos aqui mais uma vez em busca do Senhor, em busca do seu poder, para orar pelas nossas vidas, orar pelo nosso ministério, orar pela nossa família e também, obviamente, até mesmo antes de começarmos a nossa oração, nos alimentarmos da palavra. Então nós iremos ministrar a palavra, você vai ouvir a palavra, você vai se alimentar da palavra e você também será fortalecida com a oração. Amém? Quero deixar aqui uma ministração, lembrando que nós estamos numa campanha de oração de 21 dias, porque é um número profético de guerra, de batalha. Por que sempre fazemos 21 dias? Porque esse período, essa oração das 3 horas da manhã, ela é uma oração de guerra, já está no título, já está no DNA das 3 horas da manhã. É um momento de guerra, é um momento de batalha espiritual. E as batalhas espirituais de alto nível, elas sempre são travadas em 3 semanas, 3 ciclos de 7 dias, 3 vezes 7 ou 7 vezes 3 é igual a 21 dias. E esses 21 dias nós estamos travando uma campanha de oração de intercessão profética para que haja um destravar das nossas vidas. Então o título desta campanha, desse propósito de oração é Vida Destravada. Eu quero que minha vida seja destravada e eu quero que a sua vida também seja destravada. E você participando aqui desta campanha, haverá um transbordar de Deus. O que é um transbordar de Deus? Deus ele vai encher o cálice e vai derramar, entendeu? Deus ele vai enchendo, ele não para de encher. E aquele cálice ele vai transbordar, literalmente. Vai passar da borda, por isso que é transbordar. Vai passar da borda, ele vai escorrer, vai pingar, e vai escorrendo, tá? Então isso é um propósito de uma vida destravada. Quero deixar aqui então, para nós já irmos direto ao assunto, direto ao ponto, tá bom? E a gente vai cansando, né, de acordar, mas nós estamos aqui sacrificando a nossa carne, não tem problema. Nesse destravar da vida, Deus já nos abençoou com uma revelação muito importante, tá? Não é algo assim, você fala assim, ai meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar disso, ou você vai dizer assim, eu já sabia, né? Mas o que eu quero te dizer? Que uma revelação do Senhor pode ser às vezes até uma informação que você já sabia, mas o que é importante de uma revelação do Senhor para as nossas vidas? É que se torna uma palavra que agora ela é para nós, entende? Porque não adianta eu saber de uma informação, não adianta eu saber de algo que é para uma outra pessoa e não é para mim, entende? Então tem palavras que Deus ele dá para uma pessoa e não adianta eu tentar fazer igual, que não vai dar certo. Por quê? Porque aquela palavra foi para aquela pessoa, não foi para mim. Quando eu recebo uma revelação, pode até ser que seja uma palavra que eu já sabia ou você sabia, mas quando se torna uma revelação para mim, para você, para nós podemos agora andar debaixo daquela palavra. Nós podemos nos movimentar debaixo daquela palavra. Nós podemos e devemos nos mover debaixo daquela palavra. Qual é a palavra que eu estou falando? De que Deus, quando ele vai destravar a nossa vida, ele coloca pessoas no nosso caminho, ele coloca pessoas na nossa vida para destravar e tira, presta atenção, ele tira
as pessoas que estão travando a nossa vida. Porque nós sempre estamos debaixo de influências, tá? Influências boas, influências ruins, tá? Não é manipulação. Às vezes, eu ouço pessoas dizendo que, eu já ouvi uma vez, por exemplo, uma pessoa deslocada, obviamente, dizendo que o Espírito Santo manipula as pessoas. Não, o Espírito Santo não faz isso. E a pessoa disse assim, não, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence. Sim, o Espírito Santo, ele influencia para que a pessoa, no exercício do seu livre-arbítrio, possa tomar a melhor decisão possível, que é obedecer a Deus. Mas se de tudo a pessoa fechar o coração, o Espírito Santo não invade. Então, qual foi a grande revelação que Deus deu para nós, a grande palavra profética que vai nos movimentar? Que Deus vai tirar pessoas ruins da nossa vida e Deus vai colocar pessoas boas na nossa vida, porque quando Deus ele quer nos destravar, e Deus sempre quer destravar a nossa vida, o que Ele faz? Ele coloca pessoas estratégicas, Ele coloca pessoas boas na nossa vida, amém? Então vamos lá. Hoje eu quero já deixar aqui para você a ministração sobre a vida do apóstolo Paulo. Aqui daria horas e horas e horas, não é o objetivo, tá? Eu vou tentar resumir o máximo possível, ser objetivo o máximo possível e pensar o mais importante dentro desta campanha. O que nós estamos falando nessa campanha? Que Deus usa pessoas para nos destravar, tá? Repetindo, Deus usa pessoas para nos destravar. Por que eu estou repetindo, martelando isso na sua mente, no seu ouvido? Para que você esteja aberto e aberta para receber novas pessoas que vão entrar na sua vida. Elas vão entrar mandadas por Deus, enviadas por Deus para fazer isso aqui, destravar sua vida. Tem pessoas que estão fazendo isso aqui, estão amarrando, estão te impedindo. Eu não estou falando aqui, e deixa eu me explicar, acerca de quem tem vínculo indissolúvel. Então, por exemplo, você é casado, não adianta você falar assim, a minha mulher me trava, o meu marido me trava, eu vou separar. Não confunda as coisas. Ou o meu filho me trava, eu vou expulsar o meu filho de casa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de alianças dissolúveis, ou seja, que você pode desfazer sem problema, tá bom? Então, eu quero colocar aqui a vida do apóstolo Paulo, aqui no versículo, em Atos 11, 22, até o versículo 26. Então, vai ser poucos versículos, 22, 23, 24, 25, 26. 5 versículos rápidos, mas focado aqui no apóstolo Paulo. Em Atos 11, 22 diz assim, a notícia a respeito deles, no 21 diz assim, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então a Bíblia está dizendo que a mão do Senhor estava com esses homens e mulheres de Deus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então o que nós aprendemos aqui? Que a mão de Deus é que faz. Nós não fazemos nada, tá? Aí no 22 diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Foi enviado aqui Barnabé, tá? De Jerusalém para Antioquia. Nós estamos falando aqui o que eu estou dizendo aqui sobre uma igreja que está sendo plantada, uma igreja que está sendo abençoada, se chama a igreja de Antioquia, tá? E a igreja de Jerusalém, onde ficavam os apóstolos, mandou um homem, um profeta chamado Barnabé, para pastorear essa igreja, entende? Mas ele era profeta também, profeta e pastor dessa igreja. Vamos lá. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ok? Então, nós estamos vendo aqui
é o pastor desta igreja. Agora, o que eu quero me deter aqui de forma rápida para você entender, porque como eu estou dizendo, seriam horas de ministração, não dá tempo aqui, mas você vai entender o básico, o mais importante, tá, minha amada e meu amado? E no versículo aqui, 25 diz assim: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, o que eu quero te dizer? Se você for analisar o livro de Gálatas, eu não vou analisar aqui, tá? Porque o meu tempo já estourou. O que eu quero te dizer? Você vai aprender que o apóstolo Paulo ele ficou ali mais ou menos 10 anos esquecido, porque as pessoas não o aceitavam. As pessoas tinham um preconceito muito grande com ele. As pessoas não acreditavam no chamado dele. As pessoas não acreditavam no ministério dele. Por quê? Porque antes dele se converter, ele perseguiu a igreja. E pasme, inclusive, ele matou pessoas. Você sabia disso? Ele matou pessoas. Inclusive, Estevão foi uma delas que ele consentiu na morte. Ele deu um voto, ele votou para que ele fosse morto, assassinado, por uma perseguição religiosa quando Paulo era fariseu. Então as pessoas não acreditavam nele. Então ele já estava há 10 anos esquecido. E a Bíblia diz que tinha esta igreja que era Antioquia, que era uma igreja que os apóstolos enviaram Barnabé lá, e você vê em Atos 13 que ele era um profeta, amém? Enviaram ele como pastor, e o que ele fez? Para obter ajuda, e aí você aprende que todo pastor precisa de ajuda. Eu, por exemplo, sou pastor, eu sou pastor não apenas de título, tá? Não é apenas porque eu tenho um título, não. Eu pastorei uma igreja. O nome da igreja que eu pastoreio é Igreja Missão Pérola. Uma igreja física de verdade, com pessoas de verdade. Eu pastoreio pessoas. Todo pastor precisa de ajuda. E ele, o que ele fez? Ele foi lá atrás do apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, tá? Era Paulo, ele era mestre até então. Ele se movia no ofício de mestre, na unção de mestre. Foi lá, buscou Paulo e ficou um ano inteiro. E depois, lá em Atos 13, você vai ver que depois de um tempo, o Espírito Santo separou os dois para fazer uma obra apostólica, uma obra apostólica, tá bom? O que eu quero então encerrar aqui? Barnabé foi um homem que Deus enviou. Ele poderia muito bem assim, se a igreja estava dando certo, ele poderia ter ficado sozinho. Ele poderia dizer assim, eu vou ficar aqui sozinho e vou obter todos os louros sozinho. Não, mas ele não pensou assim, ele foi lá e buscou Paulo, buscou Saulo. O que eu quero dizer isso? A vida do até então professor Paulo, que era professor da palavra, mestre da palavra, que ensinava a palavra, a vida dele foi destravada quando Barnabé foi até lá buscar ele. Você entende? Então eu queria trazer hoje, nesse dia número 13 dessa campanha, então eu não poderia simplesmente começar a orar e você não entender isso. Estou trazendo vários homens e mulheres de Deus que tiveram a vida destravada, mas por Deus, certo? Por Deus. Mas como? Deus enviou pessoas para que a vida deles fossem destravadas. Então, vamos orar para que Deus envie essas pessoas. Por quê, meu irmão, minha irmã? Eu preciso de pessoas. Você precisa de pessoas. Eu quero que você não se isole, tá bom? Porque muitas das vezes nós nos ferimos, nós nos machucamos. Vou formular: as pessoas nos ferem, as pessoas nos machucam. E quando nós somos machucados, nós temos uma tendência natural de fazer o quê? Fechar o nosso coração
e criarmos mecanismos de autodefesa. Ou seja, eu vou me defender fazendo o quê? Eu vou me fechar, vou fechar meu coração e não vou aceitar mais a ajuda de seu ninguém. Não é assim que a gente faz? Mas isso está errado, tá? Mesmo que você foi ferido, mesmo que você foi ferida, você precisa de pessoas, porque tem coisas que Deus só vai fazer enviando uma outra pessoa para fazer. Você pode orar, você pode jejuar, você pode pagar preço, você pode fazer o que você quiser, não vai destravar. Estou falando isso para você com maior humildade e conhecimento de causa própria. Tem coisas na minha vida que só destravaram com pessoas que Deus trouxe para me destravar. E às vezes, olha que interessante, pessoas, 15, 20 anos mais novas do que eu. Esse canal, por exemplo, que você está me ouvindo agora, ele foi destravado através de um jovem profeta de 20 anos chamado Gabriel, que Deus usou para dizer que eu tinha que estar nas redes sociais. Entende? Uma palavra profética, foi uma voz profética. Entendeu? Muito mais jovem que eu. Tá certo? Então a questão aqui não é quem sabe mais, quem sabe menos. Por que que Deus faz isso? Eu quero terminar aqui. Para que a gente seja humilde no corpo de Cristo, para que um sirva o outro. Vamos orar? E aí, né, eu tô aqui, você tá me vendo aqui, a gente tá aqui orando essa madrugada, já tô um pouco cansado, mas não tem problema não, tá? Você desculpe se talvez a voz não ficou boa, mas o conteúdo é uma bênção, e Deus tá vendo que a gente pode estar até orando aqui, porque isso que é a questão da oração na madrugada. A gente está com sono, a gente está cansado, está querendo dormir. Então a oração não vai ficar bonita, tá entendendo? O semblante não vai ficar bonito, tá? Então o olho, sono, a voz sonolenta, cansaço. Mas o que é isso? Onde que está a chave da vitória? Que nós estamos lutando contra a carne. Então a oração não vai ficar talvez linda, bonita. Não é para que o vídeo fique lindo, maravilhoso. É assim mesmo, a voz embargada, voz cansada, semblante cansado de oração de madrugada, mas disso nós estamos vencendo a carne, estamos ministrando a palavra, estamos ministrando a oração e Deus vai destravar a nossa vida. E o que nós estamos fazendo aqui se chama altar secreto. Agora são 3h17. Enquanto tem uns dormindo, nós estamos aqui, não estou falando mal de ninguém, amém? Enquanto uns estão dormindo, nós estamos aqui pagando o preço. Sim, pastor, não é graça, não. A salvação é pela graça. E ainda também custou um preço, que é o sangue de Jesus. Jesus teve que morrer para nos dar salvação. O restante, todo o restante, você vai ter que pagar um preço. Quer dizer que é pagar por bênção? Não. Esse preço aqui que nós estamos fazendo agora é o preço de oração, é o preço de busca, é o preço da renúncia, é o preço de pegar o nosso tempo e dar para o Senhor, entende? E quando você poderia fazer outras coisas, não. Eu vou separar meu tempo agora para dar para o Senhor, para adorar, para orar, para buscar Ele, tá? Vamos orar nessa hora? Papai, a Tua palavra foi lida e nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos e queremos pedir nesta hora o perdão do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós. Nós pedimos, clamamos e suplicamos a Tua direção, a Tua orientação, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos dar a Tua bênção, a Tua graça, a Tua maravilhosa paz. Senhor, meu Deus e amado Pai, hoje é o dia 13 dessa campanha de 21 dias. É uma campanha chamada Vida Destravada. Nós queremos aqui destravar o nosso ministério, nós queremos destravar a nossa vida espiritual, nós queremos destravar os dons do Teu Espírito Santo, nós queremos ser usados em curas, milagres, prodígios, libertação. Nós queremos ser vasos de honra nas Tuas mãos. Senhor, nós não estamos procurando aqui riquezas,
mas nós estamos procurando aqui a intimidade com o Senhor. Sabemos que há um preço a ser pago de altar secreto, de busca, e nós estamos orando, Senhor, tira as pessoas ruins da nossa vida, tira as pessoas, meu Pai, que nos prejudicam e atrapalham, e nós oramos para que o Senhor venha colocar pessoas, Pai, pessoas de Deus, pessoas que amam o Senhor, pessoas de unção, pessoas humildes, pessoas guerreiras, batalhadoras, pessoas que são homens e mulheres de Deus, que vão agregar a nós, que vão, meu Pai, serem canais de bênção, porque nós sabemos que é assim que funciona o corpo de Cristo. Um membro vai servindo ao outro, Senhor, e nós temos que ser humildes. Senhor, traga essas vidas, traga essas pessoas para nos abençoar e tira as pessoas ruins, as pessoas que nos querem mal, as pessoas que, Senhor, nos denigrem, as pessoas que nos caluniam, as pessoas que nos fazem mal. Tira essas pessoas, Senhor, daquilo que nós já aprendemos a lidar com a situação. Tira essas pessoas. Pedimos a Tua bênção nesse dia número 13, abençoa essa madrugada, abra as portas dos céus, abra os tesouros dos céus para nós. Nós batemos a porta que ela se abre, nós pedimos e o Senhor vai nos dar, nós estamos buscando e encontraremos. Abençoa todos que estão aqui, Pai, participando desta corrente de oração agora. Receba a sua bênção em nome de Jesus, receba uma unção fresca, dobrada, receba unção de cura, de poderes, de milagres. Em nome de Jesus, seja o seu chamado destravado, a sua vida ministerial destravada. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Nós pedimos assim, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado, minha amada, obrigado por você ficar aqui comigo. E também se você está assistindo depois, não tem problema. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua inscrição, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Graça e paz e tchau, tchau.